Sou Antônio Carlos Moraes, perito, professor e diretor do IBRAC Perícias. O vídeo de hoje será sobre os honorários em perícia interdisciplinar. A perícia interdisciplinar é aquela realizada por mais de um perito, com formações diferentes, isto é, em áreas do conhecimento técnico-científico distintas, onde cada um é especializado numa profissão. Quando o juiz necessitar de peritos em áreas do conhecimento com aplicações em resultados diferentes, nomeará um ou mais profissionais para desempenho desses trabalhos. Assim dispõe o CPC no artigo 475, que diz o seguinte: tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área do conhecimento especializado, o juiz poderá nomear mais de um perito e, à parte, indicar mais de um assistente técnico. Neste caso, um exemplo clássico é a perícia em avaliação societária, onde o juiz nomeia um perito para avaliar uma empresa e, neste exemplo, pode ser de um contador que irá estudar toda a área contábil da empresa avalianda e, constatando que na análise dos ativos ela é proprietária de bens imóveis edificados. Já se comprova a necessidade da presença de um perito engenheiro, e o contador, não tendo essa formação, além de estar impedido de avaliar bens imóveis, obrigatoriamente vai precisar de um perito engenheiro civil para avaliar esses ativos e apresentar, evidentemente, um laudo pericial sobre o valor desses bens. Não tendo sido nomeado perito para avaliar esses imóveis, ele deve se reportar ao juiz por meio de petição detalhada, informando quais os imóveis devem ser avaliados, os motivos, os locais, os tipos e todas as demais informações pertinentes a este caso. O perito contador deve oferecer uma proposta de honorários tão somente referente à avaliação contábil, porém explicando que o laudo do perito engenheiro não será o laudo principal, mas tão somente um laudo adicional, integrante obrigatório do laudo de avaliação. No Código de Processo Civil de 1973, o perito responsável pelo laudo pericial poderia indicar o nome de outro perito para esse laudo adicional. Mas agora, com o advento do novo Código de Processo Civil e à luz do parágrafo 2º do artigo 157, não pode contratar e não pode sequer indicar o perito ao juiz para produzir este laudo adicional. Vejamos o parágrafo 2º do artigo. Dispõe ele o seguinte: será organizada lista de peritos na vara ou na secretaria com disponibilização dos documentos exigidos para habilitação à consulta dos interessados, para que a nomeação seja distribuída de modo equitativo, observadas a capacidade técnica e a área do conhecimento. Ora, então, apenas deve o perito se dirigir ao juiz por meio de petição, requerer os motivos para que seja nomeado perito para apresentar esse laudo adicional. Cabe ao juiz, evidentemente, escolher o seu perito engenheiro, no caso do exemplo em que estou falando. A nomeação desse perito está sob a égide do artigo 465, seus parágrafos e seus incisos, como dispõe o caput do artigo, que diz o seguinte: o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. No requerimento, o perito responsável pelo laudo principal, no caso do exemplo, o perito contador, deve, na sua petição, explicar ao juiz que o laudo adicional deverá ser entregue com prazo suficiente para que o requerente possa cumprir o prazo determinado na sua nomeação. E, se quiser, já pode até requerer restituição do prazo, considerando que na nomeação o juiz
desconhecia dessa necessidade de produção do outro laudo, desse laudo adicional. Quando falarmos sobre o laudo pericial, será apresentado informações detalhadas como agiu o perito diante desse laudo adicional. Concluindo, o perito responsável pela perícia principal deve, agora, sabendo da sua responsabilidade de apresentar um laudo conclusivo, já deve, na proposta de honorários, demonstrar ao juiz e às partes a sua capacidade de peticionar de forma segura para facilitar o seu trabalho e assim colaborar com a celeridade do processo. Aliás, é uma das obrigações do perito auxiliar do juiz produzir laudo seguro, de modo que o juiz possa sentenciar a ação sem maiores problemas causados pelo perito seu auxiliar. Assistam os vídeos sobre a perícia no novo Código de Processo Civil, inscrevam-se no canal e compartilhem os meus vídeos.